Olá pessoal, bom dia. Então hoje nós vamos continuar falando sobre séries de números reais. Hoje nós vamos provar mais alguns resultados a respeito de séries de números reais, ou apenas séries reais. Então o primeiro teorema de hoje é chamado de teste de Cauchy para séries. Então, teorema, teste de Cauchy para séries, ou só teste de Cauchy. Tá bom? Esse teste diz o seguinte: então, a série é uma série genérica, né? Converge ou é convergente, é convergente se e somente se para todo epsilon maior que zero. Daqui a pouquinho, quando eu começar a demonstração, vocês vão perceber por que o nome de Cauchy está aqui. Então, uma série convergente se e somente se para todo epsilon maior que zero. Existe um n0 natural, né, tal que m, eu vou escrever assim, n maior que m, ambos maiores ou iguais que n0, né, implica que módulo de a m mais 1 mais a m mais 2 mais até a n, né, é menor do que epsilon. Aí esse mn são esses que aparecem aqui. Eu coloquei a restrição aqui de que n tem que ser maior do que m, justamente para que dentro deste módulo aqui tenha algum elemento, né? Porque se n não fosse maior do que m, então não teria nenhum elemento aqui nessa soma. Tá bom? Só para que faça sentido escrever a soma. Então esse é um daqueles teoremas que tem duas partes, então a gente vai provar, ou a gente tem que provar, é obrigado a provar as duas partes. Então prova. Eu vou começar, acho que com a ida, né? Que aqui na ida a gente precisa supor que a gente tem uma série convergente, então suponha que, né, a n é uma série convergente. E o que a gente tem que fazer é mostrar que, dado um epsilon maior que zero qualquer, isso acontece sempre que isso acontece. Então agora a próxima coisa que eu tenho que escrever é seja epsilon maior que zero. Qualquer, né? Na verdade, seja epsilon maior que zero, porque a demonstração ela vai ser preparada justamente para este epsilon. Daí depois é que você faz como o epsilon é arbitrário, então o resultado segue. Então seja epsilon maior que zero. Agora a gente vai fazer algumas conclusões, né? Então, se Sn, lembra, toda vez que a gente tem uma série, a gente está sempre denotando a sequência de somas parciais por Sn. Então, Sn aqui vai ser a sequência de somas parciais. Eu vou escrever agora esta informação, mas daqui a pouco pode ser que eu esqueça de colocar. Então, lembrem disso, tá bom? Sn vai ser sempre a sequência de somas parciais da série com a qual a gente está trabalhando. Então, se Sn é a sequência de somas parciais da série, né,
desta série aqui, que é a série com a qual a gente está trabalhando agora, então Sn é uma sequência de Cauchy. Mas por quê? Olha só. A gente está supondo que a série converge, mas a série converge quando a sua sequência de somas parciais converge. E a gente já provou no passado que toda sequência convergente é de Cauchy. Por isso, esta sequência de somas parciais é de Cauchy. Eu vou, inclusive, incluir esta informação aqui. Pois toda sequência convergente, né, convergente é de Cauchy. Eu vou escrever algo um pouco menos explícito, né? Pois Sn é convergente. Então, está um pouco menos explícito agora, mas como a gente já provou que toda sequência convergente é de Cauchy, então a conclusão aqui é imediata. Pois Sn é convergente. Porque, por hipótese, a série é convergente, tá bom? Agora, para este epsilon maior que zero, né? Assim, para o epsilon dado, existe uma posição na sequência, né? Tais que, se m e n forem ambos maiores ou iguais que n0, notem que aqui não existe nenhuma restrição entre m e n. A restrição é m tem que ser maior ou igual que n0 e n também tem que ser maior ou igual que n0. Aqui ainda tem esta restrição adicional, então a gente ainda não chegou na conclusão desejada. Aqui eu estou só usando o fato de a sequência ser de Cauchy, né? Então, para o epsilon maior que zero dado, os termos da sequência a partir de uma determinada posição estão suficientemente próximos uns dos outros. Então, isso aqui implica que Sn menos Sm, né, vamos ver, menor do que epsilon. Isso segue da definição de sequência de Cauchy. Agora, em particular, quando vocês olharem para... Não, vamos deixar assim. Em particular, tá bom? Se n for estritamente maior do que m e m for maior ou igual que n0, então, olha só, essa desigualdade é válida sempre que m e n são ambos maiores ou iguais que n0. Porém, se esse par de desigualdades é satisfeita, então, em particular, m vai ser maior ou igual que n0 e n também vai ser maior ou igual que n0. Então, neste caso aqui, esta desigualdade também é válida, porque neste caso, m e n também satisfazem esta desigualdade. Então, eu só vou repetir agora essa desigualdade aqui. Então, Sn menos Sm é menor do que epsilon. Agora, notem o seguinte. Note que... Quem que é Sn? É a soma dos n primeiros termos da série. Então, vai ser A1 mais A2 mais A3 mais AN. Deixa eu escrever mais alguns termos aqui. Como eu sei que n é maior do que m, então o m vai aparecer em algum lugar por aqui. M menos 1, mais AM, mais AM mais 1, mais até, agora sim, AN. Tá bom? Aí quem que é SM? É a soma dos m primeiros termos da série. Então, A1 mais A2, mais A3, mais até, AM menos 1, mais AM. Agora, olha só, quem que é Sn menos Sm? Bom, se eu faço este cara menos este cara, então cancela, 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 cancela e sobra só este pedacinho ali. Então, Sn menos Sm é Am mais 1, mais Am mais 2, mais até An. Então, o que eu vou fazer agora é trocar o que tem aqui dentro por isso aqui, e aí a gente vai ter terminado a demonstração. Assim, portanto,
Se n é maior do que m, que é maior ou igual que n0, né? Então, deixa eu colocar um se aqui. Então, módulo de AM mais 1 mais AM mais 2 mais AM. Opa, AN é menor do que epsilon. Esse teste ele vai ser usado para provar provavelmente os próximos dois teoremas que a gente vai ver agora. Então aqui, por enquanto, a gente não vai ver nenhum exemplo, tá bom? Ele é uma espécie de ferramenta que a gente usa para provar outras coisas. Então, só relendo o enunciado do teorema, que é a parte mais importante, não é? A gente ainda não terminou a demonstração, falta a volta ainda, né? Mas vamos nos concentrar por enquanto aqui no enunciado novamente. Então, a série é convergente se e somente se, para todo epsilon maior que zero, né, existe uma posição na série tal que toda vez que eu tenho dois números, né, satisfazendo este par de desigualdades, toda esta soma, né, isso aqui é uma soma de n menos m termos consecutivos, né? Isso aqui é uma soma de n menos m termos consecutivos na série. Porque esse cara vem antes desse, que vem antes do segundo e assim por diante. Então esses termos aqui aparecem na série um atrás do outro e eles aparecem nesta quantidade, n menos m. Então é a soma de n menos m termos consecutivos da série. A partir desta posição, todos, né, satisfazem esta desigualdade aqui. Você pode interpretar também dessa forma, se quiser. Agora a gente vai provar a volta, né? Então agora eu vou supor que para todo epsilon maior que zero, existe uma posição na série tal que, a partir daquela posição, a soma de n menos m termos consecutivos, né, em módulo é sempre menor do que epsilon. Daí eu tenho que concluir que a série é convergente a partir disso. Então vamos fazer esta suposição agora. Então volta. Suponha que para todo epsilon maior que zero existe uma posição na série, né, tal que toda vez que eu pego n menos m termos consecutivos a partir desta posição e coloco em módulo, então n maior que m maior ou igual que n0, implica que a soma de n menos m termos consecutivos a partir daquela posição, né, é menor do que epsilon. E lembra, isso aqui a gente já calculou, a gente já sabe quanto que dá isso aqui, não é? Isso é Sn menos Sm, tá bom? Só que olha só, isso que eu acabei de escrever aqui, isto ser menor do que epsilon, implica imediatamente que a sequência de somas parciais é de Cauchy. Então, esta desigualdade aqui, né, a desigualdade acima, implica que, olha só, Sn é uma sequência de Cauchy. Porque a partir desta posição, os termos da sequência estão à distância uns dos outros que é menor do que epsilon. Então, é uma sequência de Cauchy. E o que a gente sabe sobre sequências de Cauchy? Elas são convergentes. Logo, Sn é convergente, porque toda sequência de Cauchy é convergente. Bom, mas se a sequência de somas parciais é convergente, né, deixa eu só colocar uma seta para deixar explícito que esta é a sequência de somas parciais da série. Tá bom? Logo, Sn é convergente, portanto, a série é convergente. Deixa eu colocar uma pequena observação aqui. Caso alguém esteja se perguntando, professor,
Mas na definição de série de Cauchy, de sequência de Cauchy, não tem a desigualdade que n tem que ser maior do que m. Lá, na desigualdade de sequência de Cauchy é m maior ou igual que n0 e n maior ou igual que n0 implica que Sn menos Sm é menor do que ε. Mas por que isso também implica que a sequência é de Cauchy? Olha só. Toda vez que eu escolho dois índices, dois números naturais, existem apenas três possibilidades. N igual a m, n menor do que m e m menor do que n, certo? Se este for o caso, significa que este termo é igual a este e, portanto, a diferença entre eles é zero, o que implica que é menor do que ε. Se isso, por outro lado, acontece, então, bom, a gente tem a restrição que aparece aqui, olha só, n, não, é o contrário, né? Não é essa a restrição que a gente tem. Bom, então suponha que seja isto aqui o que acontece. Escolhi dois índices, né? Escolhi dois índices e aconteceu isso. Bom, daí eu faço o seguinte, eu troco o nome das letras. Eu chamo n de m e chamo o m de n, e daí talvez seja necessário trocar esses dois caras de lugar, mas lembra, Sn menos Sm é igualzinho a Sm menos Sn, tá bom? E daí agora eu tenho, olha só, n maior do que m. Nesse caso eu nem preciso fazer essa troca, porque o que aparece aqui é o seguinte, se o índice do cara que está deste lado, né, à esquerda, é maior que o índice do cara que está à direita, e aqui eu já tenho isso, né? Se o índice do cara que está à esquerda é maior do que o índice que está à direita, então acabou. Então, se os dois índices que eu escolhi lá na definição de sequência de Cauchy não satisfizer a desigualdade que eu quero, né, que é n maior do que m, troco o nome das letras, resolveu o problema. Aí aqui já está do jeito que eu quero, né? N maior do que m. E pronto. Então, a definição de sequência de Cauchy com esta restrição adicional é equivalente. Se você trocar esta restrição por esta, você tem a mesma definição. Porque toda vez que eu escolho dois números, sempre vai cair num desses três casos, e daí eu posso sempre transformar neste caso. Então, por isso que a gente pode concluir aqui que a sequência de somas espaciais é de Cauchy só usando a hipótese que foi dada lá no enunciado do teorema, né? Essa daqui, esta pequena restrição. Agora, a gente vai usar esse teorema para provar um outro resultado, que é um teste também, né? Chamado... deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu sempre esqueço o nome dos testes, né? Eu sei o que são, mas eu nunca lembro o nome deles. O pessoal gosta de dar nome para tudo. Cada teorema tem o nome de uma pessoa diferente ou de uma coisa diferente. Então, teste da comparação agora. Então, teorema teste da comparação. Então, agora eu tenho duas séries e eu sei alguma coisa sobre uma delas. Então, dependendo de como eu consigo comparar essas duas séries, eu posso inferir também alguma informação a respeito da outra série. Então, são duas comparações que a gente pode fazer. Então, sejam AN e BN duas sequências. Isso mesmo, sequências. Porque depois, para montar a série, fica fácil, né? Você pega o termo geral da sequência, joga lá no somatório e constrói a série. Ou se você quiser pensar desta forma, que eu não considero muito correta, né? Basta somar todos os termos da sequência e você obtém a série. Então, seja NBN, duas sequências. Na verdade, eu não vou colocar duas, porque todo mundo sabe contar, vou colocar só sequências. Tais que... AN é menor ou igual que BN, né? Que eu vou colocar maior ou igual que zero para todo N natural.
Agora a gente tem duas possibilidades. Na verdade, olha só, se eu tivesse algo assim, né, Bn maior ou igual que, deixa eu ver, Bn menor ou igual que An menor ou igual que zero, então eu poderia meio que refazer esse teorema. Então talvez eu deixe isso como exercício para vocês, né? Suponha que isso aconteça, né? Acho que daria a mesma coisa, porque eu posso multiplicar tudo por menos 1 e, enfim. Talvez eu deixe como exercício para vocês. Então a primeira comparação é a seguinte: se a gente sabe que esta série é convergente, não, acho que não é isso, né? Já que todos os termos dessa são menores ou iguais a essa, então acho que se a gente sabe que esta é convergente, então esta vai ser convergente. Eu vou escrever assim, se der algum problema na hora da demonstração eu troco. Então, se Bn é convergente, então a série AN, n variando de 1 até infinito, também é convergente. E a segunda comparação é se, né, como a n é sempre menor ou igual que Bn, se a gente sabe que esta série é divergente, então esta também vai ser divergente. Então, se a n é divergente, então a série Bn, né, também é divergente. E na demonstração desses dois itens, a gente vai usar o teorema anterior, que é o teste de Cauchy para séries, tá bom? Então, deixa eu só apagar isso aqui, daí a gente já começa com a demonstração. Então, prova. A gente ainda não vai provar nenhum dos dois itens, eu vou fazer só uma pequena observação. Note que eu vou usar isso para a gente obter uma desigualdade que a gente vai usar, aí sim, essa desigualdade nesses dois itens, tá bom? Então, eu sei que A1 é menor ou igual que B1, né? A2 é menor ou igual que B2, A3 é menor ou igual que B3, e assim por diante, né? AN é menor ou igual que BN, e, né, além disso, né, tem a outra parte que é extremamente importante, e acho que seria melhor I AN maior ou igual que zero e BN maior ou igual que zero para todo N natural. Neste caso, como todo mundo, né, em todas essas desigualdades aqui é positivo, eu posso somar todos os termos, né? Mas eu não quero infinitos. Talvez uma quantidade finita faça sentido. Porque lembra, a gente não pode somar infinitos números. Isso a gente não sabe o que vai dar. E aqui eu quero que dê alguma coisa de útil. Então eu vou considerar só até n, tá bom? E eu vou somar todas essas desigualdades aqui. Então eu vou pegar todos os termos do lado esquerdo. Então A1 mais A2 mais AN. E considerando todas essas desigualdades, eu posso concluir que isso é menor ou igual que B1 mais B2 mais Bn, certo? E, né, se eu considerar que a sequência de somas parciais dessa série é a sequência Sn, né, então isso aqui seria a soma dos n primeiros termos da série AN. E se eu considerar que a sequência de somas parciais desta série é, sei lá, Rn, né, Rn, então isso aqui seria a soma dos n primeiros termos da série Bn. Mas a gente não vai precisar da sequência de somas parciais por causa do teorema anterior, que é o teste de Cauchy. Então a única coisa que a gente vai precisar é desta desigualdade aqui. Uma outra desigualdade mais útil que essa seria a seguinte, né? E também, né,
olha só, se eu considero os termos a partir de uma determinada posição, por exemplo, AM mais 1 é menor ou igual que BM mais 1, já que o objetivo é usar, né, a sequência, o teorema anterior, que é o teste de Cauchy, então acho que eu posso melhorar ainda mais essas desigualdades. Ao invés de considerar essas desigualdades aqui, né, eu poderia já considerar a partir de um determinado índice, porque lá na desigualdade de Cauchy é o que a gente tem, né? Então, por exemplo, AM mais 1 é menor ou igual que BM mais 1, a AM mais 2 é menor ou igual que BM mais 2 e, sei lá, AN é menor ou igual que BN. Aí está. Então, aí eu tenho N menos M desigualdades, considerando que N, é claro, seja estritamente maior do que M. E isso aqui continua válido. Então, a gente pode, né, meio que reescrever essas desigualdades e obter algo bem mais parecido com o que está escrito lá no teorema do teste de Cauchy. Então, a gente ficaria com AM mais 1 mais AM mais 2 mais AN menor ou igual que BM mais 1 mais BM mais 2 mais BN. Agora sim. Então, feita esta observação, então vamos para a demonstração do item 1. Então, a gente sabe que esta série é convergente. Bom, se esta série é convergente, então, como a série BN é convergente, segue do teorema do teste de Cauchy. Vamos olhar para o teste de Cauchy de novo. Quando a gente tem uma série convergente, para todo epsilon maior que zero, existe uma posição na série tal que a soma de uma certa quantidade de termos consecutivos a partir desta posição em módulo sempre satisfaz esta desigualdade. Então é isso que a gente vai escrever aqui para a série BN. Segue que, né, para todo epsilon maior que zero existe um N0 natural, né, tal que N estritamente maior do que M, ambos maiores ou iguais que N0, implica que módulo de BM mais 1 mais BM mais 2 mais até BM em módulo é menor do que epsilon. Mas olha só, esta observação que a gente escreveu aqui. Esta soma é maior ou igual que esta por causa desta série de desigualdades aqui, tá bom? Então, se eu coloco o módulo aqui e aqui, essa desigualdade vai continuar sendo válida porque todo mundo aqui é positivo. Se fosse negativo, isso seria inválido. Por exemplo, menos 7 é menor ou igual que 2, mas quando eu coloco o módulo, a desigualdade não é preservada. A desigualdade só é preservada quando todo mundo envolvido aí na desigualdade é positivo. Então, quando eu coloco o módulo dos dois lados dessa desigualdade, a desigualdade é preservada e daí a gente obtém maior ou igual que AM mais 1 mais AM mais 2 mais AN, certo? Agora vamos reler o que eu escrevi. Para todo epsilon maior que zero, existe uma posição na série tal que, se essa desigualdade acontece, esta desigualdade acontece. Então, a gente pode usar novamente o teste de Cauchy para concluir agora que esta série, né, que tem estes termos, é convergente. Então, logo, pelo teste de Cauchy, então, aqui a gente usou o teste de Cauchy para obter esta desigualdade, e agora a gente vai usar o teste de Cauchy novamente, usando esta desigualdade para todo epsilon, né, para concluir que a outra série agora é convergente. Então, logo, pelo teste de Cauchy, a série AN agora é convergente. Porque olha só, o teste de Cauchy diz que se para todo epsilon maior que zero existir uma posição na série tal que a soma de
de uma quantidade finita de termos consecutivos em módulo é sempre menor que epsilon, então a série é convergente, porque o teorema ele é si e somente si. Tá bom? A gente usou o teorema nas duas direções. Tinha uma série convergente, obteve essa desigualdade, a gente tinha esta desigualdade e concluiu que a série era convergente. Então a gente usou tanto a ida como a volta do teste de Cauchy para provar o item 1 do teorema, que eu já nem sei mais onde está. Deixa eu voltar para encontrar o enunciado e saber o que... aí está. Agora a gente tem que provar o item 2, né? Suponha que esta série agora é divergente, eu quero mostrar que, por causa desta série de desigualdades, a outra série também vai ser divergente. Então eu vou usar, antes de provar o item 2, eu vou escrever novamente uma observação. Então, note que a negação do teste de Cauchy, então vou negar o teste de Cauchy agora, porque o teste de Cauchy ele me dá condições para provar que para garantir que uma certa série é convergente. Então eu vou negar o teste de Cauchy para descobrir quando é que uma série não é convergente, né? Quando é que uma série é divergente. Se uma série é divergente, então o quê? Tá? Então note que a negação do teste de Cauchy eu não vou negar as duas partes, eu vou negar uma parte apenas, né? Porque o teorema é si somente si, eu só preciso negar uma. Então, a série, isso aqui é a negação da ida, né, do teste de Cauchy. A série, a n, não é convergente se, né, existe, porque antes era para todo epsilon, agora se existe um epsilon, zero, maior que zero, né, tal que antes existe um n0, agora é para todo n0 natural, né, existem, vamos ver, existem n maior que m, maior ou igual que n0, tais que aquela desigualdade lá no teste de Cauchy não é satisfeita. Agora, qual que é a negação daquela desigualdade? É essa daqui. Maior ou igual que epsilon zero. Então, é isso que a gente vai usar, não é? Para mostrar que essa série aqui, Bn, não é convergente. Então, como esta série é divergente, então existe um epsilon zero, né? Então, agora 2, item 2, prova do item 2. Então, como, por hipótese, esta série é divergente, desta negação aqui, aí do teste de Cauchy, implicitamente, né, porque o que eu estou fazendo é usando a contrapositiva, digamos assim, a negação, na verdade, do teste de Cauchy. Do teste de Cauchy existe epsilon zero maior que zero, né, tal que para todo n0 natural existem, né, n maior que m maior ou igual que n0, tais que eu vou escrever a mesma coisa de antes, m mais 1, a m mais 2, mais a n maior ou igual que epsilon zero. Agora, vamos voltar na primeira observação que eu escrevi. Olha só. Todo mundo, nesta desigualdade aqui, todo mundo é positivo. Então, se eu colocar mais uma vez o módulo dos dois lados, será preservado, né, a desigualdade. Então, olha só, isso aqui é menor ou igual que bm mais 1, bm mais 2, mais bm. Agora vamos reler o que está escrito. Existe epsilon zero maior que zero, tal que para todo n0 natural
né? Se eu tenho índice satisfazendo essa condição, então isto é verdade? Bom, mas do que está escrito aqui, né, significa, né, portanto, ou mas isso implica, e isso implica, ou logo, a série BM, ou BN, tanto faz, é divergente, porque ela satisfaz a definição de série divergente. A definição ou a definição é divergente. Não definição, né? É a condição, tá? Então, de novo, a gente usou no item 1 o teste de Cauchy 2 vezes, e aqui no item 2 a gente também usou o teste de Cauchy 2 vezes, tá bom? Então já usamos o teorema anterior 4 vezes para provar outros resultados. Então esse aqui é o teste de comparação por razões óbvias, né? A gente está comparando duas séries, né? Sabendo que uma delas é convergente, a gente consegue concluir que a outra também é. E se uma delas for divergente, a gente, dependendo da desigualdade que você tem aqui, você consegue concluir que a outra também é divergente. O que faz sentido, né? Se eu tenho uma série que é divergente e outra tem termos correspondentes sempre maiores ou iguais que os termos da série que eu sei que é divergente, então é esperado que a outra também seja divergente. Mas infelizmente a demonstração não é algo assim completamente intuitivo, né? Agora vamos para... Será que tem um exemplo agora? Deixa eu dar uma olhadinha. Não, acho que não. Não. Para esse teste da comparação eu não vou colocar nenhum exemplo, mas para o próximo eu vou, tá bom? O próximo é chamado de teste da convergência absoluta. Então, o teorema teste da convergência absoluta. Ou seja, melhor escrever o enunciado, daí depois a gente conversa. Então, se a série, né, a N, notem que essa série aqui tem todos os seus termos em módulo. É convergente? Então, quando eu considero a série sem os módulos, então ela também é convergente. Por isso, absoluto. A palavra absoluto está relacionada com o módulo que aparece aí, né? Então, se a série em módulo é convergente, não a série em módulo, né? Se a série obtida colocando módulo em todos os termos é convergente, é um pouco mais complicado, né? Se a série colocando-se o módulo em todos os termos da série, né? A série obtida colocando módulo em todos os termos de uma outra série é convergente, então acho que é melhor só deixar isso escrito do que tentar ler esta expressão, né? Então a série original, né, a N, é convergente também. Certo, então vamos, né, à demonstração do teorema, a prova. E adivinha, a gente vai usar novamente o teste de Cauchy para provar esse teorema, tá bom? Então, a gente tem uma hipótese aqui bem importante, né? Esta série é convergente, então como a série obtida colocando módulo em todos os termos de uma outra série, né, é convergente, do teste de Cauchy concluímos o seguinte. Aí, 2 pontos. Então, para todo epsilon maior que 0, né, existe uma posição na série a partir da qual, toda vez que eu pego uma soma finita de termos consecutivos, então
n maior que m maior ou igual que n0 a partir desta posição, né? Se a partir dessa posição na série eu pego qualquer soma de termos positivos, coloco em módulo, então isso vai ser menor do que epsilon. Então, a partir desta posição, qualquer soma de uma quantidade finita de termos consecutivos em módulo vai ser menor do que epsilon. Só que para esta série aqui. Então, para esta série não importa se a gente coloca módulo ou não, porque todos os termos estão em módulo, então uma soma finita de termos em módulo vai ser positivo sempre. Então aqui não, eu não precisaria nem colocar o módulo, mas eu vou colocar assim mesmo, só para ficar de acordo com o critério de Cauchy. N implica que AM mais 1 mais AM mais 2 mais... Eu estou colocando aqui em módulo porque estes são os termos desta série, tá bom? Mais a n é menor do que epsilon. Isso é o teorema de Cauchy que diz. Só que se a gente usa a desigualdade triangular nesta adição aqui, a n, se a gente usa a desigualdade triangular aqui, a gente obtém esta desigualdade. Né? Se a gente pega este módulo, né, o módulo desta soma, e aplica a desigualdade triangular, a gente vai obter exatamente o que está aqui, que é menor do que epsilon. Então vamos reler o que eu escrevi. Para todo epsilon maior que zero, existe uma posição na série, né, tal que a adição de qualquer quantidade finita de termos consecutivos a partir desta posição, em módulo, é menor do que epsilon. Mas isso significa que a série que tem estes termos agora é convergente. Então, novamente pelo teste de Cauchy, a série agora, a n, a série original, né, sem os módulos, é convergente. Então, essa é a sexta ou sétima vez, ou oitava, não sei mais, que a gente usa o teste de Cauchy convergente. E acabou a demonstração. Agora vamos aos exemplos. Então, considere esta série aqui. Então, a série... Então, deixa eu escrever embaixo. Menos 1 elevado a n mais 1 sobre n ao quadrado. Então, para n variando de 1 até infinito, deixa eu abrir um pouquinho de espaço aqui. Deixa eu escrever alguns termos da série, só para dar um feeling para a gente de como que é a cara dos termos dessa série. Então, para n igual a 1, a gente fica com 1, né? 1 sobre 1 vezes 1. Para n igual a 2, a gente fica com menos 1 sobre... Então, melhor colocar o sinal fora. Menos 1 sobre 2 vezes 2, mais 1 sobre 3 vezes 3, menos 1 sobre 4 vezes 4, mais 1 sobre 5 vezes 5, e assim por diante. Então, os termos dessa série são mais ou menos assim, tá bom? Aí eu quero saber, converge? Esta série converge? E a solução? Vamos ver. A gente acabou de provar um teorema, e esse exemplo vem logo depois desse teorema. Então, é esperado que eu vá usar o teorema para tentar responder esta pergunta. Então, vamos ver. Essa série, vamos ver o que acontece com ela quando eu coloco módulo em todos os termos, tá bom? Sobre n ao quadrado, n variando de 1 até... Então, a série agora é esta série aqui, 1 sobre n ao quadrado, n variando de 1 até... Na última aula, a gente provou, então, na última aula, provamos que essa série é convergente. Acho que foi o último exemplo que a gente viu. Bom, mas se esta série é convergente, significa que a série original é convergente, porque olha só, a série em módulo converge, então a série original converge. Quer dizer, a série obtida a partir desta série, colocando módulo em todos os termos,
converge, portanto, a série original converge. Então, do teste, então, portanto, do teste da convergência absoluta, a série original é convergente. Para onde ela converge? Só Deus sabe. Isso não nos interessa, tá bom? A gente não está aqui para fazer conta, a gente está aqui para fazer conclusões a respeito do comportamento da série. Conta a gente faz lá em cálculo 1. E era só isso que eu queria saber. A série é convergente. Mais um exemplo, né? Mais um exemplo para descontar o fato de eu não ter dado exemplo para os dois teoremas anteriores. Então, menos 1 elevado a n mais 1 dividido por n agora só. Eu não escrevi nada. Como é que eu vou responder alguma coisa se não tem nada escrito? A série... Daí eu vou colocar aqui agora, né, e vou fazer a pergunta. Converge? Vamos escrever alguns termos dessa série só para, né, ver como que é a cara dela. Então, quando n igual a 1, eu fico com 1 sobre 1. Daí, menos 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, menos 1 sobre 4, mais 1 sobre 5, menos... Bom, assim, tá bom? Solução. Vamos olhar para essa série, vamos colocar módulo em todos os termos da série e ver que série a gente obtém. Então, colocando módulo em todo mundo, n mais 1 dividido por n variando de 1, aí está. Então, a gente vai obter esta série quando a gente coloca módulo em todo mundo, n variando de 1 até infinito. E essa daqui, olha só, é a série harmônica. E não converge. Não é convergente. Daí agora eu pergunto para vocês, esta série converge? Sim ou não? Esta série aqui converge? Sim ou não? Escrevam aí no chat. Ou deixa eu ver se eu consigo... Certo, então, mais uma vez, né, quando eu coloco o módulo eu obtenho uma série que não é convergente, então eu não posso fazer conclusão nenhuma a respeito da série original. Tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai ver um teorema, que é o teorema da convergência alternada, que permite que a gente conclua, né, que esta série é convergente. Então, usando o teorema da convergência absoluta, a gente não consegue concluir nada a respeito da convergência desta série, por causa que as hipóteses do teorema não foram satisfeitas, tá bom? Então, agora vamos para o teorema que eu acabei de citar, né, que é o teorema da convergência alternada. Então, teorema, agora sim, teste da convergência alternada. Alternada porque eu vou ter uma série em que o sinal vai mudando de um termo para o outro, como é o caso dessa daqui, né? Esse teorema ele vai permitir que a gente faça conclusões a respeito de séries desse tipo, né? E desse tipo aqui também. O sinal vai mudando de um termo para o outro. Então, vamos ao enunciado. Então, seja a n uma sequência tal que... Daí, duas condições. A1 maior ou igual que A2, maior ou igual que A3, maior ou igual que... É assim infinitamente? Ou seja, isso aqui está dizendo que a sequência, essa sequência, ela é decrescente, tá bom? E a condição 2, eu vou pedir que esta sequência
ela tenha limite zero. Porque tem aquele teoreminha que a gente provou, né? Se uma série é convergente, então o limite do termo geral dela vai para zero, então a gente não quer correr nenhum tipo de risco aqui, tá bom? Eu poderia enunciar esse teorema de outra forma, né? Pelo menos essas duas hipóteses eu poderia enunciar de outra forma, mas vamos para a conclusão do teorema, daí eu faço essa, digamos, segunda versão do teorema. Então, a série alternada. Então, eu vou pegar os termos da sequência, né, e vou multiplicar por menos 1 elevado a n mais 1 e vou construir esta série. Tá bom? Isso é a série alternada. Ou seja, deixa eu ser um pouco mais explícito aqui. Então, a série é assim: A1 menos A2 mais A3 menos A4 mais... Por isso, série alternada, tá bom? Então, se essas condições são satisfeitas, então a série alternada é convergente. Para onde ela converge? Mais uma vez, só Deus sabe. Isso não é importante para a gente. Eu vou colocar uma observação aqui. Então, a segunda versão do enunciado ou do teorema da convergência alternada. Então, da convergência alternada. Você poderia ter enunciado o teorema assim: se a n é uma sequência decrescente que converge para zero, então a série alternada esta série, né, menos 1 elevado a n mais 1 vezes a n, é convergente. Ou você poderia explicar o que significa isso aqui, né? Ou a série obtida somando-se os termos da sequência e alternando os sinais. Não está exatamente correto isso, mas é bem mais fácil de entender o que significa. Então essa seria uma segunda versão 2.0, né, do enunciado do teorema. Tá bom? Mas a gente vai provar a versão original, porque está com as hipóteses bem organizadinhas. Então vamos à demonstração, né? Prova. Primeiro eu gostaria que vocês observassem o seguinte: o limite da sequência decrescente que aparece aqui é zero. Então essa sequência ela não tem nenhum termo negativo. Porque se essa sequência tivesse algum termo negativo, então suponha que ela vai decrescendo, né? Então A1, deixa eu desenhar numa retinha. Então A1, aí o zero está aqui em algum lugar. Então A1, aí A2, né? A3, ela vai decrescendo, AN, suponha que ela tenha algum termo negativo, sei lá, o AP. Como ela é decrescente, os demais termos desta série estão deste lado aqui. Né? Os demais termos da sequência estão deste lado. Então, se em algum momento esta sequência, né, tiver algum termo negativo, então o zero não pode mais ser o limite dessa sequência. Tá bom? Porque ela possui algum termo negativo e os demais termos estão deste lado, então é claro que ela não pode mais convergir para cá, não é? Então, isso aqui é só para dizer que, né, quando a gente combina as hipóteses 1 e 2 aqui, a gente conclui que todos os termos dessa sequência são maiores ou iguais que zero. Então, vou escrever isso aqui agora. Então, as hipóteses, ou os itens, as hipóteses 1 e 2, né, implicam, pelo motivo que eu acabei de explicar para vocês, que a n
é maior ou igual que zero para todo n natural. Tá bom? Então a sequência ela é decrescente, converge para zero, né? Portanto, todos os termos dela devem ser maiores ou iguais que zero. Agora, eu vou fazer uma certa, vejamos, uma certa construção, tá bom? Eu vou aproveitar que eu escrevi aqui alguns termos da série, então isso já é uma coisa boa, né? Porque, por exemplo, se eu considerar a sequência de somas parciais dessa série, então isso aqui seria S1, isso aqui seria S2, S3, S4. Lembra que eu estou considerando a sequência de somas parciais, então como a palavra soma está aqui, pode ser que, mas aqui tem menos, professor. É claro, então seria A1 mais menos A2 mais A3 mais menos A4, tá bom? O primeiro termo da série é A1. O segundo termo da série não é A2, é menos A2. O terceiro termo da série é A3. O quarto não é A4, é menos A4. Então, basta que eu leve isso em consideração na hora de construir a sequência de somas parciais, que eu não vou criar nenhum tipo de confusão. Então, vamos né, para a construção que eu falei. Então, eu sei que... Então, vamos fazer assim. Vou separar em tópicos, né, mini tópicos. Então, note que A1 é maior ou igual que zero. Logo, este intervalo aqui, que eu vou chamar de I1, que é o intervalo que vai de 0 até S1, quem que é S1 mesmo? É a soma dos primeiros termos da série. Então, vai de 0 até S1, e S1 é A1, tá bom? E como eu sei que A1 é maior ou igual que zero, eu sei que isso aqui é não vazio. Tem pelo menos um elemento, né? O zero, tá bom? Porque A1 pode ser zero. Então, aqui tem pelo menos o zero. É não vazio. Tá bom? Agora item 2. Então, note que eu sei que A1 é maior ou igual que A2, porque a sequência ela é decrescente. Isso implica que se eu passar se eu passar o A2 para cá, então eu fico com o seguinte, eu fico com A1 menos A2 maior ou igual que zero, certo? Se eu passo isso para lá, então fica A1 menos A2 maior ou igual que zero. Agora, lembra, isso aqui é igual a quê? Isso aqui é igual a S2, né? A soma dos dois primeiros termos da série. Agora, notem o seguinte, S1 é igual a A1, tá bom? Agora, existe uma desigualdade entre S2 e S1. Aí, quem seria maior e quem seria o menor? Então, a desigualdade é esta daqui. Porque, olha só, se eu tenho A1, né, e tiro alguma coisa positiva de A1, porque A2 é maior ou igual que zero, né? Então, de novo, eu tenho A1 e estou tirando alguma coisa maior ou igual que zero, né? Estou tirando alguma coisa não negativa de A1. Então, o que sobra vai ser menor do que o que eu tinha antes, né? Se eu tenho 10 e tiro 2, eu fico com algo que é, né, menor ou igual do que o que eu tinha antes. Então, eu tenho que só... Deixa eu colocar aqui um pouquinho maior, né? Menor ou igual, tá bom? Agora, eu vou fazer o seguinte, eu sei que S2 é menor ou igual que S1, então eu vou fazer assim, defina I2 como sendo S2, S1, porque eu acabei de mostrar que este é menor ou igual que este, então isso aqui é não vazio também. Deixa eu ver se eu coloquei não vazio lá certinho, tá? Não zero, é não vazio aqui, tá bom? Fiquei com a impressão de que eu tinha esquecido de colocar o risco para virar o vazio e acertei. Agora eu quero saber, será que I2 está contido
em I1? Então, I1 vai de 0 até S1. E I2 vai de S2 até S1. Mas S2 poderia estar aqui, não é? Então, se esse aqui é o I1, esse aqui é o I1, o S2 pode estar tanto aqui dentro como aqui fora. E será que isso acontece? Para que isso aconteça, eu tenho que mostrar que este número é maior ou igual que zero, né? Mas eu acho que eu já fiz isso, né? Olha só. Olha bem aqui. A1 é maior ou igual que A2, por hipótese, porque a sequência é decrescente. Então, quando eu pego o A2 e passo para cá, eu tenho, olha só, isso aqui é S2 maior ou igual que zero. Então, sim, né, o S2 não aparece, né, o S2 não aparece deste lado, o S2 aparece deste lado. Então, S2, daqui eu tenho I1 e aqui eu tenho I2. Não, deixa eu escrever mais em cima. Aqui eu tenho I2. Então, beleza, a gente tem isso, né? Agora, vamos notar o seguinte. Né? Eu tenho item 3, né? Note que, né, A1 menos A2 é menor ou igual a ele mesmo. A1 menos A2. Lembrando, todo termo da sequência é maior ou igual que zero. Então eu posso fazer o seguinte, isso implica que se eu pego A1 menos A2 e somo algo maior ou igual que zero, né? É isso? Não desse lado. Isso é menor ou igual que isso. Então, se eu pego o que está do lado direito e somo algo positivo, A1 mais A2, menos A2 mais A3, então a desigualdade se preserva, porque este cara aqui é maior ou igual que zero, né? Isso é menor ou igual que ele mesmo, e se eu pego este cara do lado direito e somo algo positivo, então a desigualdade é preservada. Mas olha só o que eu tenho deste lado. Isso é S2 e isso é S3. É a soma dos 3 primeiros termos da série. Deixa eu mostrar para quem está duvidando, olha só. Isso é S3, a soma dos 3 primeiros termos da série. Então, como S2 é menor ou igual que S3, né, defina. Vou definir o intervalo I3 agora, né, como sendo S2, o menor, sempre fica à esquerda e o maior ou igual fica à direita. E esse cara, de novo, é não vazio. Tem pelo menos um elemento dentro desse intervalo fechado, tá bom? Aí, voltando aqui, não, deixa eu fazer um outro desenho. Então, originalmente, eu comecei com 0S1. Depois, eu mostrei que S2 estava dentro, né? Perdão, que este intervalo aqui, que é o I2, estava dentro deste, que é o I1. Agora, notem, o extremo esquerdo do intervalo I3 agora é S2. Então, eu quero saber, será que I3 está contido em I2? Eu sei que I3 começa aqui, poderia terminar aqui, mas também pode terminar aqui. Então, para mostrar que I3 está contido em I2, eu tenho que mostrar que este cara, de fato, é menor ou igual que S1. Senão, pode ser que o que está acontecendo é isso aqui. Isso não me interessa, isso não é bom, tá bom? Agora, notem o seguinte. A série ela é decrescente, então A2 é maior ou igual que A3. O termo anterior é sempre maior ou igual que o termo seguinte, né? Então, isso significa que eu vou passar o A2 lá para o outro lado, então eu fico com A3, eu vou fazer assim, menos A2 mais A3 é menor ou igual que zero. Eu pego esse cara, passo para cá, ele vai com o sinal trocado, então fica menos A2 mais A3 menor ou igual que zero agora, porque não tem mais ninguém lá do outro lado. Agora eu vou somar A1 dos dois lados, né? Isso implica que A1 menos A2
mais A3 é menor ou igual que A1. Mas olha só o que tenho aqui, S3. E o que eu tenho aqui, S1. Então, S3 é menor ou igual que S1. Portanto, isso não acontece. E o que acontece é exatamente o que está aqui. S3 menor ou igual que S1. Então, a gente tem agora, deixa eu fazer os desenhos, né? Esse aqui é I1. Este aqui é I2, né? E este aqui é I3. Então, o que a gente tem agora é o seguinte. Eu tenho que I1 contém I2, que contém I3. Certamente, se eu continuar com esta construção, eu vou mostrar que isso contém I4, né? Que tem agora extremos S3 e S4 e assim por diante. Então, prosseguindo com este argumento, né? Com este argumento, o que a gente vai obter, né? Vamos obter uma coleção de intervalos encaixados assim. I1 contém I2, que contém I3, que contém I4, que contém IK, que contém IK mais 1, que contém, assim, infinita. Uma coleção infinita de intervalos fechados, todos não vazios, né? E um está sempre contido no anterior. Alguém tem alguma ideia do que eu vou fazer agora? Quando você vê uma coleção de intervalos encaixados aqui, qual é o próximo passo a ser tomado? O que eu devo fazer agora? Que ferramenta eu devo usar para resolver o meu problema? Eu vou usar o teorema dos intervalos encaixados, né? Isso, o que está escrito aqui deveria ser uma sugestão bem forte para vocês. Pelo teorema dos intervalos encaixados, né? Pelo teorema dos intervalos encaixados, a interseção de todos esses intervalos, é não vazia, tá bom? Se é não vazia, então tem pelo menos um elemento lá. Então, seja S um elemento qualquer dessa interseção, tá bom? Agora, mais uma observação. Note que o comprimento do intervalo IN é... Bom, vamos ver. Eu sei que cada intervalo eu conheço os extremos, né? Os extremos do intervalo I1 são 0 e S1. Os extremos do intervalo I2 é S1 e S2. Não necessariamente nessa ordem, né? Mas olha só. Os extremos do intervalo I1, cadê? Aqui está, é 0 e S1. Os extremos do intervalo I2 é S1 e S2. Não necessariamente nessa ordem. Os extremos do intervalo S3, S2 e S3. Então, são sempre duas somas parciais consecutivas, né? Dois termos consecutivos da sequência de somas parciais. Então, o comprimento desse intervalo aqui é... Deixa eu apagar isso. É a distância entre esses dois extremos, né? É Sn menos Sn menos 1. Mas quem que é Sn menos Sn menos 1? Eu sei que Sn é a soma dos n primeiros termos da série, né? Então vai ser A1 menos A2 mais A3 menos, sei lá, mais, aí menos 1 elevado a n mais 1 vezes a n. Daí quem que é Sn menos 1?
vai ser A1 menos A2 mais A3 menos blá 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 mais menos 1 elevado a n vezes AN menos 1. Quando eu faço Sn menos Sn menos 1, esse vai cancelar com esse, cancela, cancela. O anterior a este termo vai cancelar com este. E daí Sn menos Sn menos 1, né? Sn menos Sn menos 1 vai ser menos 1 elevado a algum sinal, sei lá, algum sinal n menos n mais 1. Ah, não, é exatamente isso aqui que vai sobrar, vezes a n. Só que aqui eu estou calculando a distância, então está em módulo. Então, módulo, 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 módulo. E aí está, a gente encontrou. Por que eu não coloquei módulo aqui agora? Porque todos os termos da sequência são maiores ou iguais que zero. Então isso aqui é maior ou igual que zero, então eu não preciso colocar módulo aqui. Aqui eu preciso colocar módulo, porque agora vai virar positivo. Então, isso implica que o comprimento do intervalo IN é AN, tá bom? Por causa dessas continhas que a gente fez aqui agora. Agora, olha só. Deixa eu desenhar esse intervalo aqui. Eu não sei qual dos dois extremos é maior, então eu vou deixar nessa ordem aqui, tá bom? Mas eu não sei se esta é a ordem correta em que esses termos aparecem. Eu teria que construir até lá para descobrir. Mas esse cara aqui é o intervalo IN e o comprimento dele, né, a gente acabou de calcular aqui, é AN. Agora, notem o seguinte, S é um termo que pertence à interseção de todos esses intervalos. Então, em particular, S pertence a este intervalo. Então, S vive aqui dentro, sei lá, em algum lugar, tá bom? Agora, vamos fazer o seguinte, se eu calcular a distância de S para este extremo aqui, né, para o extremo SN, eu não sei em qual dos lados Sn realmente está, se está aqui ou aqui. Mas não importa, se eu calcular a distância de S até Sn, né, a distância de S até um dos extremos, eu sei com certeza absoluta, note que, então, como S pertence a IN, temos que a distância de S até Sn, a distância de Sn até S é menor ou igual que o comprimento do intervalo, né? A distância deste cara até um dos extremos é menor ou igual que o comprimento máximo, né, do intervalo. Que o comprimento do intervalo? Não tem essa história de máximo. É menor ou igual que a n, certo? E tem mais uma hipótese que a gente não usou ainda do enunciado desse teorema, que é a segunda hipótese. Quer dizer, a gente já usou para concluir que todos os termos eram estritamente positivos, né? Mas a gente vai usar novamente esta hipótese aqui. Limite de AN é zero. Bom, se a distância de Sn até S é menor ou igual que a n, então quando eu fazer o limite, né, de n tendendo para infinito, eu vou obter algo muito interessante. Mas eu vou fazer usando a definição. Ou seja, como da convergência, uma hora eu acerto como começar, da convergência de AN, né? Eu sei que ela converge para zero por hipótese, temos que para qualquer epsilon maior que zero, existe uma posição na sequência AN, tal que, se n for maior ou igual que n0, isso implica que a distância de AN até zero é menor do que epsilon. Mas tem uma coisa, o que é esse módulo aqui? Ah, isso é módulo de AN, porque AN menos zero é AN. Bom, mas eu sei que AN é maior ou igual que zero, então eu não preciso desses módulos. Então eu posso reescrever isso aqui de maneira mais simples. Eu posso reescrever isso aqui assim. Implica que AN é menor do que epsilon. Bom, então, se n for maior ou igual que n0, temos que
a n é menor do que epsilon, mas a n é maior ou igual que a distância entre Sn e S, que é o que a gente acabou de concluir bem aqui, tá bom? Bom, mas se dado epsilon maior que zero, existe uma posição na sequência tal que a distância dos termos dessa sequência até S é estritamente menor do que epsilon, da definição de, sei lá, convergência de sequência, portanto, né, limite de Sn é igual a S. Bom, mas se a sequência de somas parciais converge, a série também converge. E converge para o número S. Tá bom? E é isso. Essa é a demonstração deste pequeno teorema, que eu já esqueci o nome, então vamos voltar até lá. Teorema da convergência alternada. Porque os termos da sequência da série aqui estão com sinal alternado, então deve ser esse o nome. Agora, será que tem exemplo? Tá, vamos ver um exemplo. Deixa eu escrever alguma coisa para dar uma ideia do que eu tenho que fazer, né? A série soma menos 1 elevado a n mais 1 dividido por n, com n variando de 1 até infinito. Mais uma vez eu vou escrever os termos dessa série só para dar uma ideia de como é a cara dela, né? 1/3, menos 1/4, menos 1/5, mais 1/5, menos... Aí eu quero saber se ela converge. Tá bom? Então, solução. Eu vou reescrever essa série assim. Esta mesma série eu vou reescrever assim. N variando de 1 até infinito, menos 1 elevado a n mais 1 vezes 1 sobre n. Daí eu tenho imediatamente a ideia. Isso se parece muito com o teorema, né, da convergência alternada, porque eu tenho aqui menos 1 elevado a n mais 1 e aqui eu tenho o termo geral de uma sequência. Menos 1 elevado a n mais 1 é o termo geral de uma sequência. Então, para que esta série seja convergente, basta que a sequência 1 sobre n, né, seja decrescente e 2, limite da sequência seja zero. E essas duas coisas a gente já sabe que são verdade, né? Logo, do teorema da convergência, do teste da convergência alternada, essa série esquisita, menos 1 elevado a n mais 1 sobre n, é convergente. Agora, com esse teorema, a gente foi capaz de concluir que esta série é convergente. Tudo bem? Agora, será que tem mais algum exemplo ou a gente já pode ir para o próximo resultado? Vamos ver. Agora a gente tem mais um teste. Na verdade, acho que tem mais uns 4 testes para a gente provar. Só que por causa do tempo, acho que a gente só tem mais 12 minutos de aula. Não vai dar tempo, então eu vou encerrar a aula de hoje aqui.